golaço! Arremesso e cai! Momento Flashback. Vamos agora então para o nosso queridíssimo Momento Flashback, em que a gente tenta resgatar histórias interessantes, histórias engraçadas a respeito de alguns eventos ou algum jogo marcante. Vamos? Vamos lá, apostos. Começando, Copa do Mundo. Rapaz, Copa do Mundo, são tantas histórias. Bom, 7-1 não tem como não lembrar, né? Eu estava lá nesse 7-1 no Mineirão. Fiquei realmente impressionado, sem acreditar no que eu vi naqueles 28, 29 minutos, no intervalo de 28, 30 minutos, 5 gols para o intervalo 5-0. Olha, realmente foi uma coisa inesquecível. E na arquibancada, do meu lado, estava Carecone, um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. E, rapaz, a torcida começou a pedir para o Careca descer para entrar em campo, para tentar ajudar o Brasil a evitar aquele vexame. E ainda tinha o Ronaldo lá na cabine, lá em cima. Tinha o Ronaldo lá em cima também, né? Enfim, foi uma coisa inesquecível, marcante e muitas lembranças. Estava na Copa da Rússia também, estava me lembrando que na Rússia foi muito complicado toda a dificuldade para a gente trabalhar, muita polícia, querendo identificação toda hora. Enfim, a gente sofreu um pouquinho. Enfim, são histórias que a gente viveu aí e que o repórter passa muitas dificuldades. Não é só alegria, não, viu? E como é que estavam as famílias lá na Copa do Mundo? Porque muita gente falou que esse negócio de as famílias atrapalharam, não sei o quê, tinha muita gente. Aí também já vieram dar entrevista aqui pra gente, falaram que a Copa, se acham que a Copa de 2018 foi várzea, os caras não viram a de 2014. Então, como é que era esse negócio das famílias, do povo com a seleção? 2006 também, né? 2006 também, viu? Dizem que em Vegas também, a seleção se preparando, o torcedor entrava no campo, tirava foto, foi também uma festa. Eu acho que na Copa da Rússia, a seleção ficou em Sochi, que foi na minha... Antes da Copa começar, tem que se escolher a sede, né? Então o Brasil acabou dando azar, porque do mesmo jeito que aconteceu aqui no Brasil, na Copa de 2014, o Brasil tinha que ficar viajando muito. Ele saía de Sochi, ia para o lugar, voltava para Sochi. Aqui no Brasil, saía da Granja Comari, jogava, voltava para a Granja Comari. Eu acho que essa parte da logística atrapalhou muito. O Brasil não soube aproveitar isso no Brasil, que era o país sede, em 2014. 2018 também teve esse problema. Em Sochi havia um hotel onde ficavam os jogadores e um hotel ao lado, numa parte já anexa ali, que ficavam as famílias. Havia uma proximidade, não uma coisa tão assim escancarada, mas a gente sabia que alguns atletas tinham privilégios e isso não é uma coisa legal quando o esporte é coletivo. O pai do Neymar manda e desmanda lá ou nada a ver? Tem influência. O Neymar, por ser um craque, um jogador diferenciado, por ser um atleta realmente do nível que ele acaba tendo um tratamento diferenciado em alguns momentos. O pai dele acaba tendo um acesso maior do que deveria ter, na minha opinião, né? Não é só porque é o pai de um jogador, mas se o pai de todos os jogadores forem no vestiário, se o pai de todos os jogadores quiserem participar, né, os pais participarem da preleção, enfim, é uma coisa que eu acho que tem que ser um pouco mais controlada, e acho que a Confederação Brasileira de Futebol tem que ficar atenta para esse detalhe aí. História de Libertadores. Histórias de Libertadores. Rapaz, a Libertadores do Corinthians foi realmente incrível, porque eu participei de todos os jogos, do primeiro ao último. Eu acompanhei a trajetória desde o primeiro jogo contra
lá na Venezuela, né? Contra o San Cristóbal, né? Deportivo Táchira. Deportivo Táchira em San Cristóbal, que era a Isso. cidade, o Táchira. No último minuto no último minuto, o Alex cruza, o Ralf faz o gol e de cabeça, e o Tite chuta um copinho que está do meu lado ali, voa água para tudo quanto é lado. Foi ali que começou a campanha. Depois o Corinthians aí sofreria ali a primeira derrota, né? Dali, então, não perdeu e foi campeão invicto naquela temporada. Essa foi uma campanha muito especial. A do Atlético Mineiro também, em 2013, foi muito especial, porque eu também acompanhei de perto o Galo e estava atrás do gol de São Vítor do Horto, quando o Riascos vai bater aquele pênalti que tem a chance de eliminar o Atlético Mineiro. Aí o Vítor tá caindo para o lado direito, chuta, levanta o pé, dá um bico na bola, faz uma defesa incrível. E aí o Atlético arranca do mesmo jeito, né? A gente tá falando do Cássio contra o Diego Souza, essa do Vítor com o Riascos, e aí aquela defesa Tijuana, incrível, né? Contra o Tijuana. E aí o Atlético também depois vai para a final. Eu lembro contra o Olímpia, uma dificuldade danada. No finalzinho, o Léo Silva faz o gol de cabeça no Mineirão. E foram 2 Libertadores bem especiais, porque é legal quando você está cobrindo o time que ganha, né? E, por último, né, vou lembrar também a do Flamengo, que eu tive a oportunidade de cobrir em 2019, lá no Jogo Único, que teve uma particularidade, essa coisa do Jogo Único, né, lá em Lima. Foi realmente muito especial. E, pela circunstância, aí esse talvez seja o jogo mais emocionante, porque são 45 minutos do segundo tempo, o Flamengo está perdendo por 1-0, Lucas Prato entra, perde uma bola, o Flamengo começa um contra-ataque, genial, Bruno Henrique puxa toda a marcação, abre na esquerda para o Arrascaeta cruzar para o Gabigol completar ali o empate. Eu já sentia que, se fosse para os pênaltis, eu acho que o Diego Alves também faria diferença em favor do Flamengo. E depois, rapaz, uma bobeada ali do Pinola, né? O Gabigol sai na cara do gol e faz 2-1. Realmente, pelas circunstâncias, talvez essa seja a lembrança da final mais emocionante de um jogo de Libertadores, que eu estava em loco, né? Que eu pude acompanhar ali de perto. Quando você acaba acompanhando um time, principalmente em Libertadores, assim, né, que é torneio internacional, você passa a torcer pelo clube, né? Porque quanto mais o clube for longe, mais você acompanha, mais você viaja, mais você tá lá. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas que estão do outro lado, elas têm muita curiosidade. Você torce para que time? O repórter torce para qual time? O repórter muito torce para o trabalho dele. O repórter torce para a família dele, para os amigos dele, sabe? Então, muitas vezes você tem num time uma boa relação com o jogador e não é o seu time de coração, e aquele jogador te trata bem, te dá uma entrevista, como eu estava falando do Marcos, num tratamento com a imprensa, você passa a torcer por aquela pessoa, né? Você acaba... Então, imagina só, eu estou num jogo da Libertadores. Se o Corinthians fosse eliminado logo na primeira fase, por exemplo, como foi agora nesse ano, para mim já o Corinthians já acabou. É um a menos para eu cobrir, né? Então, naquele momento que o Corinthians ia passando, eu também ia passando de fase, né? Ia chegando. Então, você acaba torcendo muito para as pessoas que te ajudam, para as pessoas, para o time que está ali, para que você está cobrindo, né? Então, é uma coisa que acaba acontecendo de você ter sim, uma torcida. Eu, com o tempo, você vai pegando isso, sabe? Você vai perdendo às vezes, aquela rixa, aquela rivalidade que você tinha com um determinado time, e você vai se aproximando das pessoas, vai conhecendo e vai torcendo, sim, para o time, para as pessoas, porque é aquilo que eu falei, né? Se o Corinthians fosse eliminado, se o Flamengo fosse eliminado antes, se o Flamengo não tivesse ganho a Libertadores, eu não teria ido para Doha, no Catar, acompanhar o Mundial de Clubes, que foi uma outra coisa, para mim, uma experiência incrível. Eu nunca tinha ido para o Catar. Acho que dificilmente
iria para lá se não fosse um evento esportivo. Não faz parte do meu roteiro turístico. Quero passar as férias no Catar. Mas gostaria de conhecer. E conheci através do futebol, graças ao Flamengo, que me permitiu essa condição. Então, você acaba, assim, torcendo para o time que você está cobrindo, para o jogador que te dá uma informação. Golaço! Arremesso e cai! Momento Flashback.